e evitar cometer os mesmos erros. Mas dizer que Deus é responsável? Não. Quem é responsável é nós que usamos o nome de Deus em vão para cometer essas atrocidades em nome dele. Daí a importância de ETA, de ter participado das duas guerras e ter crescido mais ainda espiritualmente. Ele não participou da segunda. Na primeira ele participou, da segunda ele não participou. Vem cá, que horas a gente faz a pausa? Agora. Agora? 3h30. Então, voltamos aqui às 4 horas. 3h30. Tá bom? Do fenômeno humano. Tem esse título, Sobrevida, também tem 3 capítulos. Então, o primeiro é dentro desse processo que eu falei para vocês, que ele está pensando essa evolução consciente de si, né? E essa consciência de si que vai produzindo processo de hominização coletivo. Então, há um avanço coletivo, ou seja, a evolução consciente de si deve levar a uma convergência, né? Porque ele está sempre levando na ideia de um plus, de uma convergência, e essa convergência, né, vai ser chamada por ele como ômega. O fenômeno que amadurece sob nossos olhos, que caracteriza a Terra moderna, é a confluência natural dos grãos de pensamento, ou seja, o pensamento de cada um, de cada grupo humano, de cada coletividade, cada povo, que leva à formação de um espírito da Terra. Então ele vai falar de um espírito da Terra. Da mesma maneira que cada um de nós tem a sua própria consciência reflexa, a sua própria alma, nós vamos na direção do que ele chama de alma, de uma alma da Terra, de um espírito da Terra. A confluência natural de grãos de pensamento atua como confluência de elementos. Então, primeiro, os homens singulares, ramos, raças, povos, nações, unidades culturais e políticas, e é favorecida por 2 curvaturas cósmicas. Então, primeiro, só para entender a primeira parte, essa confluência natural de grãos de pensamento, ela vai atuar primeiro com as individualidades. Cada um de nós participa dessa evolução consciente de si, que vai numa direção, convergindo. Mas nós participamos também coletivamente. Como? Então, através dos ramos que ele fala, as raças, por exemplo. Cada raça, cada povo, cada nação, cada unidade cultural e política dá uma contribuição, tem o seu gênio próprio. Sei lá, vamos dizer que a China, né, tem o seu gênio próprio, ela dá uma contribuição própria. As diferentes culturas, povos da África, dão o seu gênio, a sua contribuição própria. A Europa, os Estados Unidos, o Brasil, sei lá, outros países aqui, cada um contribui também como unidade coletiva, como ramo. E isso vai ser favorecido por essas que eles chamam 2 curvaturas cósmicas. A primeira é a curvatura geométrica da Terra, que dá a noção de limite, a partir do momento em que o mesmo é ocupado. Ou seja, na medida em que nós ocupamos um território que se chama Brasil, esse território tem o seu limite. Ele vai formar uma coletividade chamada povo brasileiro. Né? Sei lá, na medida em que o planeta tem seu limite de exploração, que segundo os ecologistas nós já alcançamos isso, nós não podemos continuar, nós já estamos gastando mais do que nós podemos consumir para que o planeta depois se autorregenere, porque o planeta ele tem um processo de autorregeneração, né? O processo vital do planeta, mas também o processo, vamos dizer assim, inorgânico do planeta. Ele tem um processo vital de restauração. Mas quando nós atingimos o limite, nós não podemos gastar mais do que nós recebemos. Né? É o problema agora de São Paulo, eles estão consumindo mais água que eles têm para beber. Então o que vai acontecer? Se não chover, eles vão ficar tudo sem água para beber. Né? Uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes. Então o planeta também está atingindo essa cota.
né? Segundo alguns, já atingiu, se não me engano, em 1999 ou 2000. Né? Ou seja, nós já estamos consumindo mais do que o planeta é capaz de se auto-regenerar. Depois, a curvatura psíquica do pensamento, que faz com que o pensamento se torne co-pensamento. O que significa isso? Eu penso, tu pensas, ele pensa. Mas nós também podemos pensar juntos. Não só como individualidades, mas também como ramo, ou seja, como povo, como nação. Né? Ele está naquele período em que se fundou, se foram fundadas, né, chamadas Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, a ONU. E ele tinha muita esperança na ONU, o Teilhard de Chardin. E o que é a ONU? Na intuição originária, e ainda hoje, é uma instância onde todas as unidades de povos, de nações, estão representadas para pensar o futuro e o presente comum, de interesse comum de todos os povos da Terra. Essa é a intuição original. Então, ele era muito... então, ele acha assim, há essa curvatura do co-pensamento. A reflexão individual não existe mais em estado puro. Refletir é co-refletir. Isso é muito interessante, né? Hoje em dia, por exemplo, mais do que nunca isso é verdadeiro. Se você for pensar bem, ninguém faz ciência sozinho mais. Qualquer biólogo, para poder avançar a sua ciência, primeiro ele tem que receber tudo aquilo que veio antes dele, e depois ele tem que contar com outros. Né? Ele não dá conta nem de estudar um pontozinho pequenininho, sozinho. Ele precisa da colaboração de outros. A ciência avança em colaboração. O pensamento já é co-pensamento. A co-reflexão é o aspecto coletivo e socializado da reflexão. A técnica, a ciência, uma comum visão do mundo, são o fruto da co-reflexão, graças à qual o humano não reparte do zero, mas conduz a civilização a uma espiral evolutiva. Então, né, eu recebi o mundo num estado de evolução, de consciência da própria evolução. Quando eu deixar o mundo vai estar em outro estágio, eu vou legar para os meus descendentes, né, meus alunos, se eu for casar com meus filhos, meus descendentes, né, eu vou legar uma compreensão onde há um plus, que aumentou, porque graças à minha colaboração. Então, o pensamento é co-pensamento. Todos colaboram, de alguma maneira. Favorecida por essa dupla curvatura cósmica, a ramificação humana tende atualmente, antropologicamente, etnicamente, socialmente, moralmente, a realizar a convergência com mais complexidade e mais consciência. Essa é um pouco a intuição que ele tem. Ele achava que a humanidade estava caminhando numa convergência onde o elemento antropológico, ou seja, o fato de eu ser branco, ou de eu ser negro, ou de eu ser amarelo, isso não é, ou de eu ser homem, de eu ser mulher, ou de eu ser gay, sei lá, né? Isso não impede que eu pense com você, que é, sei lá, de outra cor, de outra tendência, ou de outra tendência sexual, etc, etc. Porque nós já alcançamos esse nível de capacidade de colaboração para compensar juntos. Essa é a intuição dele. A dimensão étnica também não, social também não, o fato de eu ser rico ou de eu ser pobre, moral também não. Então, para Teilhard, o mundo tinha alcançado um nível de compreensão tal que o copensamento doravante seria inexorável. Agora, se a gente faz tem uma distância no tempo, nós vamos ano que vem para 60 anos da morte dele, né? Se a gente for pensar bem, infelizmente, os elementos que ele falou aí, ainda é verdade que nós avançamos.
Cada vez mais, continuamos avançando. Nós coproduzimos pensamento juntos. Mas ainda não existe o consenso que ele achava que existiria, percebe? Existem ainda muitos conflitos no mundo gerados por essas diferenças aí. Diferença de sexo, de orientação sexual, diferença de raça, diferença de classe social, de religião, cultural, né? Basta nós vermos o que acontece no Oriente Médio, por exemplo, agora. Né? Um conflito aí que já dura, né? Os meus amigos jesuítas biblistas lá da minha faculdade dizem o seguinte: já no Antigo Testamento tinha essas brigas, né? Judeus e palestinos já se matavam entre eles desde a época que Israel ocupou a Terra Prometida. Bom, mas entre essa época, que remonta, sei lá, 1000 anos antes de Cristo, a 2000 anos depois de Cristo, a humanidade avançou muito, né? A colaboração, toda a ideia do copensamento já avançou muito, e continuamos matando ainda por motivos étnicos e religiosos. É terrível isso, sim. Só aquele conceito dessa categoria de curvatura é um viés, curvatura geométrica, curvatura cósmica. Essa curvatura é um viés. É um viés. Ah, tá certo. Tá? É porque ele usa essa expressão, curvatura. Né? Então, se esta, então, favorecida por essa, né, dupla ramificação, nós vamos cada vez mais para maior complexidade, maior consciência. Lembra que os dois elementos lá do processo evolutivo, desde quando ele começou a falar da cosmogênese, era o elemento externo, maior complexidade, o elemento interno, maior centralidade ou maior consciência. Então, os dois elementos vão sempre juntos, também aqui, no elemento da noogênese. Então, na noogênese também caminhamos para maior complexidade. Nunca o mundo foi tão complexo. Se a gente for pensar bem. Como hoje. Né? Se alguém, sei lá, dos anos 50, que tivesse dormido durante 50 anos, viesse hoje aqui, né? E ele não conseguiria, talvez, se localizar no nosso mundo e viver assim com certa tranquilidade. Primeiro, que precisa de não sei quantas senhas. Nós vivemos de senhas hoje, não é verdade? Senhas para o banco, senhas para acesso à internet, senha para acesso a e-mail, senha para tudo. Cemitério tem senha. Até cemitério. Senha para entrar em casa. Senha para entrar em casa. Então, percebe como que o mundo se tornou, por um lado, mais complexo também. Alguns vão dizer mais simples também. Né? Mais ou menos, né? Porque se um dia dá uma pane, por exemplo, uma pane de energia, uma pane, sei lá, né? Nas memórias, já pensou? Uma pane nas memórias, onde estão guardadas todos os arquivos. Hoje em dia todo mundo guarda na nuvem, né? Ou quase todo mundo guarda as coisas na nuvem, né? Nem guarda mais em disquete, que não existe mais. Ainda tem pendrives, né? Mas por pouco tempo, eu acho. Todo mundo vai guardando as coisas na nuvem. Né? Se um dia houver uma pane na nuvem, Se chover, está enrolado. vai ser o dia que o mundo acabou, né? Assim, para nós, porque a quantidade de informação da qual nós dependemos, que está armazenada nesses lugares todos, é uma coisa impressionante. Eu não tem uma amiga que é médica, ela um dia me mostrou assim, ainda estava chegando aqueles iPhones da Apple, né, aqui no Brasil, estamos 6, 7 anos. Ela me disse, 6, 7 anos, a minha vida está toda aqui. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista dos amigos, quer dizer, todos os números de telefone, todos os e-mails, todos os remédios que ela poderia eventualmente prescrever para os seus pacientes, todos os tipos de doenças que estava tudo ali naquele pequeno aparatozinho desse tamanho, né? Então, quer dizer, cada vez mais nós caminhamos para uma complexidade.
Por outro lado também, essa complexidade, cada vez mais ela é consciente. Você já pensaram? Nós guardamos informações. Informação é consciência. Né? São muitas, são milhares, trilhões e quatrilhões, não sei, de informações que estão guardadas em coisas tão pequenas. Então, cada vez mais, ele achava, imagine que naquela época ele nem conheceu nem informática, nem internet, nem computador, nem nada. Não existia em 1950, 40, 50, não existia. Tem um amigo meu que morreu até para ter episódio, ele dizia o seguinte, o primeiro Brasil, né, a universidade, porque a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro foi uma das primeiras universidades a receber da IBM, né, um daqueles supercomputadores, se não me engano, começo dos anos 80, que era para grandes pesquisas, porque lá eles começaram a fazer pesquisa sobre a questão da Petrobras, etc. Precisava de uma sala como essa daqui para colocar esse supercomputador. Né? Hoje em dia, aí então, quando nós lá, eu fui estudar filosofia, né, em 1984, lá em Belo Horizonte. E lá, os primeiros computadores que eles compraram, se não me engano, foi em 1986, se não me engano. Né? Aí se pensava que para comprar um computador você precisava de uma sala desse tamanho. Já vieram aqueles computadores, né, com aquelas CPUs enormes, aquelas coisas, né? E hoje em dia, cada vez mais se reduz, né, você vai carregando cada vez mais essas coisas. Quer dizer, nós estamos dando saltos gigantescos, né, nisso que Teilhard chama de complexidade e consciência. Se esta leitura é a diretriz que marca a evolução, se torna manifesto o erro de quem busca o ideal egocêntrico ou racista, ele diz. Então, ele é extremamente duro com toda a tendência racista ou egocêntrica ou etnocêntrica. Ele diz o seguinte: cada vez mais nós dependemos dos outros. Não sei se vocês já imaginaram isso na vida de vocês. Como que nós, apesar de estarmos hiperconectados, todo mundo diz que hoje em dia as pessoas não querem mais contato pessoal, porque fazem os contatos por virtual, né? Então as pessoas dizem, mas as pessoas não querem mais um contato assim, real, presencial, mas só virtual. Outro dia eu estava vendo na televisão, achei até engraçado, duas meninas conversando, uma ao lado da outra, mas com o smartphone. Uma ao lado da outra. As duas conversando com elas, entre elas. Mas era um símbolo, né? Mas se vocês forem pensar bem, apesar disso, nós necessitamos extremamente dos outros. Como eu dizia, se dá uma pane, né, em qualquer coisinha, por exemplo, isso da informática mesmo é uma coisa. Lá eu falo que na minha casa onde eu moro, né, quando dá uma panezinha, você tem que chamar um técnico, né, porque ninguém sabe mexer em nada daquilo. Aqui deve ser a mesma coisa, não? Se der uma panezinha aqui na sua internet aqui, ou no seu, qualquer um dos computadores, né, você fica fora. Fica na mão, né? Sem lente, sem documento, né? Então, a mesma coisa, se você perde o seu celular ou o seu smartphone, você fica totalmente perdido. Então, apesar da gente parecer que cada vez mais a sociedade, ela hoje conduz a gente para um individualismo, e é verdade. Cada vez mais nós somos, parece que, mônadas. Cada vez mais nós somos independentes dos outros, parece. Né? E cada vez mais prezamos pelo nosso próprio espaço pessoal. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas não têm capacidade de tolerância com o diferente, com o outro. Elas querem prezar a sua individualidade. Mas nunca, como hoje, nós necessitamos tanto um do outro. Porque a sociedade, do jeito que ela está se conformando, é uma sociedade da hiperconexão.
como eu dizia para vocês, Teilhard não viveu isso, mas ele já anteviu isso. A humanidade se dá conta de ter um estofo físico, de pertencer a uma categoria diversa do que a individual, a categoria do coletivo. Essa é a compreensão dele. Sim? Não, e eu não sei se isso se encaixa nesse pensamento seu, mas um tempo desse eu vi uma chefe de uma empresa de relações humanas lá de São Paulo. E um dos testes que foi feito com uma equipe, com alguns rapazes que estavam interessados no emprego, era de almoçar juntos. E essa chefa foi almoçar com esses rapazes. E simplesmente, vamos supor, os 3 ou 4 caras que foram almoçar lá, foram reprovados, não foram admitidos na empresa porque não sabiam se comportar numa mesa. Então, esse negócio a sua observação é muito correta. Mas falando sobre o individualismo. Isso, né? isso. Sua observação é correta, mas, veja bem, isso mostra às avessas aquilo que eu estou afirmando aqui, que é o que Teilhard diz. Nós, cada vez mais, vivemos da necessidade do coletivo, apesar de marcarmos e afirmarmos a nossa individualidade. E muitas vezes o nosso individualismo. Tem intolerância. Né? E também com todos os elementos da intolerância, que existem muitos. Né? Mas nós, cada vez mais, segundo Teilhard, necessitamos do coletivo. Cada vez mais o mundo é uma moldeia global. Cada vez mais nós somos um moldeio global. Não só pelas conexões, mas nós temos um processo de interdependência. Né? Se você for pensar que aquilo, sei lá, vamos dizer assim, aquele elemento com o qual você se comunica, o seu smartphone, ou o seu celular, né? Ele, para existir, precisa, sei lá, de uma série de tecnologias que são feitas ou na China, ou em Taiwan, né? E que sem isso você não pode ter acesso àquilo, e o dia que acabar isso, você poderá fazer greve, né? Aí nós vamos perceber que de fato nós vivemos numa interdependência crescente e cada vez mais complexa. Vamos para frente? Professor, aí também é o conhecimento também que está relacionado a isso aí, ó. O conhecimento científico depende do conhecimento vulgar, né? E assim o filosófico, o teológico, por aí vai, né? Também. Agora é claro que hoje você falou uma coisa muito importante, né? Que o Teilhard não viveu isso, mas nós vivemos, então a gente pode falar. Hoje há uma tendência grande a confiar somente nos aparatos tecnológicos para convivência e a ignorar toda a sabedoria do que você chamou aí de conhecimento vulgar. Mas isso também é terrível, né? Porque é uma ruptura, porque nós precisamos do conhecimento ancestral dos nossos antepassados sobre um montão de coisas. E o mínimo que nós precisamos de conhecimento é sobre como conviver junto, por exemplo. O conviver junto não se resolve só pelo aparato, um aparato tecnológico. É um aprendizado, né? Agora, Teilhard achava que não só o tecnológico, tá? Ele via por detrás do tecnológico um esforço coletivo gigantesco para que se chegasse a uma socialização e uma compreensão mais profunda do que é isso que ele chama de noogênese. Ou seja, o pensar, mais que o pensar, o compreender a própria situação, né, como uma situação, o próprio processo evolutivo, não só compreender, mas interferir no processo evolutivo com consciência, para que o processo evolutivo vá na direção mais da humanização que ele chama. Nós já passamos por essa daí?
TA se pergunta sobre a figura que esse processo vai adquirir no futuro. Segundo ele, primeiro grau, como ciência, ou seja, como um poder, um ato comum de conhecer e de agir. Então ele previa, né, uma ciência que não fosse apenas o saber por saber, mas o saber por poder. Saber mais para agir mais para ser mais. Olha que é muito humanista, né? Aquilo que a gente falava hoje, pouco antes da pausa, né, sobre o saber, na verdade, como poder apenas, às vezes não para ser mais. Uma ciência capaz de dominar a energia de fundo de toda energia, capaz de aperfeiçoar artificialmente o órgão do pensamento, o cérebro. Ele achava que a ciência seria capaz até de aperfeiçoar o nosso cérebro. Que ela nos levaria a isso. Aí, em base a isso, só para vocês saberem, né, porque eu gosto de fazer assim esses links entre o que o Teilhard propôs e o que alguns autores físicos e também toda a neurociência também está trabalhando muito isso, né? Tem alguns autores que acham que todo o saber humano poderá um dia, todo o saber humano, viu? Tudo que a humanidade já produziu de saber, de conhecimento, tudo que a humanidade vai produzir de conhecimento, poderá um dia ser processado numa espécie de supercomputador, que seria o cérebro de todo o saber e todo o conhecimento adquirido pela humanidade. Que se um dia a humanidade vier a desaparecer dentro do processo evolutivo do planeta, ou do nosso sistema solar, ou da nossa galáxia, isso poderia ser conservado, né, em alguns chips, né, e que poderia ser disponibilizado para ser encontrado por um outro ser inteligente ou que pudesse ser reproduzido num outro universo que o nosso e ser apreendido. Então, tem cientista que acredita nisso. No senso comum seria a caixa preta. Isso é. Às vezes a caixa preta não grava, viu? Gravar grava. Hã? Gravar grava. O problema é fazer com a gravação. Aí diz que o voador vem e pega pra ele. Então, estou falando alguns cientistas, porque se sabe que tem muitos cientistas que trabalham cientistas da informação, né? E os cientistas da informação, eles trabalham muito, na verdade, o que é o sistema de informação? Não sei se tem alguém que é craque nisso. Um sistema de informação, são sinais, né, que vão se compactando ali dentro, através de combinações, né, e que aquelas combinações vão guardando uma série, às vezes, impressionante de informação, né? E alguns autores acham que é possível você um dia chegar a essa, vamos dizer assim, você reunir toda essa informação, uma espécie de, estou chamando aqui de supercomputador, mas poderíamos chamar de super chip, né? Onde todo o gênio de toda a história da humanidade estaria condensado ali naquele pequeno chipzinho. Então, o Teilhard, ele não chega a dizer isso, mas ele acha que o processo evolutivo vai fazer com que o próprio ser humano possa intervir naquele órgão da nossa humanidade, que é o órgão que produz pensamento, que conserva e guarda pensamento, que é o nosso cérebro, para torná-lo mais performante. Em parte, isso já acontece nos computadores.
Só que o nosso cérebro, como eu falei para vocês, tem pesquisa e tem experimentos, tá, gente? Então, por exemplo, tem muitos robôs que começam a trabalhar, hoje em dia tem muitos cientistas trabalhando com isso, questão da inteligência chamada artificial. Inteligência artificial. Então, tem muitos lugares trabalhando essa coisa da inteligência artificial. Tem até aquele filme, vocês viram aquele filme, Inteligência Artificial? Né? Então, tem muitos autores trabalhando isso, quer dizer, muitas pesquisas e muita gente investindo nisso, tentando reproduzir. Se sabe que o nosso cérebro, para ele funcionar, ele funciona com as sinapses, né? E as sinapses é envio de quê? Envio de informação de um lado para o outro do cérebro. Só que o nosso cérebro tem a capacidade de processar tantas sinapses quanto é o tamanho de todo o universo. Ou seja, em 4 trilhões, 5 trilhões, 6 trilhões de estrelas. Nosso cérebro pode processar, pode realizar quinquilhões, ou sextilhões, se quiserem, de sinapses. Até hoje, nenhum cientista conseguiu ainda criar essa capacidade num chip que conseguisse realizar, processar tudo isso que o cérebro humano processa. Mas existe muita pesquisa em 2 âmbitos. No âmbito das neurociências, até conversava, sobre isso. Na hora que a gente voltou para casa, ele fez uma pergunta, então a gente conversava sobre isso. Então, tem os neurocientistas trabalham muito, com como o cérebro, eles estão descobrindo como que funciona o cérebro. Então, eles sabem que o cérebro funciona enviando informações. E as informações são as sinapses, de um lado para o outro. Então, tem muitos, que, por exemplo, quando como que eles fazem as pesquisas em geral? Com pessoas que tiveram derrame, acidente, que ficaram, paralisados, incapazes de falar, etc. Então, com isso, eles têm a capacidade ou a liberdade, dada pelas próprias pessoas implicadas, de fazer pesquisa no cérebro. Então, eles estão descobrindo muitas partes do nosso cérebro, o que cada parte é responsável. O que a parte direita é mais responsável, o que a parte esquerda é responsável, a parte de trás do nosso cérebro, o que cada parte, o que cada, vamos dizer assim, neurônio lá que tem no nosso cérebro, os milhões, bilhões, que existem no nosso cérebro, o que cada um realiza. E existe também, olha que curioso, existem muitas pesquisas com a questão religiosa. Então tem muitas, não sei se vocês já viram nas bancas de aeroportos, tem muitas essas revistas, chama assim Mente e Cérebro. Vocês já viram essa revista? Eu assino essa revista. Assina, Então, essas revistas também super interessantes, sempre trazem essas informações. Então, essas revistas, elas retraçam um pouquinho como que funciona. Então, por exemplo, tem a Veja também, já explorou várias reportagens, então, por exemplo, o que é a alma? Ou o que é o elemento religioso do nosso cérebro? O que o elemento religioso do nosso cérebro movimenta como sinapse? Em que parte do cérebro? Onde processa isso? O que seria a alma humana? Então, muitos neurocientistas, os mais radicais, acham que a alma, na verdade, o que é a alma? São essas informações primárias que nós vamos passando de um lado para o outro do cérebro, que por sua vez são processadas num contexto linguístico, que é o nosso contexto, porque nós nascemos uma cultura, aprendemos uma língua e aprendemos com a língua aquela cultura. E
aprendemos também reações de tipo psicológicos, né? Reações de dependência, reações afetivas, reações de agradecimento, etc, etc. Então, para cada reação, eles vão estudando isso. Então, o que seria a alma? Seria um conjunto de reações que são produzidas pelas diferentes sinapses do nosso cérebro e que desencadeiam reações bioquímicas. Então, muitas drogas, por exemplo, produzem estados de êxtase espiritual tão profundos quanto os maiores êxtases grandes místicos da história da mística. Então, o que seria elemento espiritual? Seriam esses elementos bioquímicos intervindo naquela parte específica do cérebro, provocando aquele tipo específico de reação. Esse seria o elemento religioso, o elemento de Deus, né? A alma religiosa. Também o artístico já seria outra parte do nosso cérebro. O calculista, sei lá, da aprendizado da matemática, seria outra parte. Ou a parte mais, sei lá, dos manejos, das habilidades, né? Manuais, etc., que cada um tem, já seria outra parte. Então tem muitas pesquisas sendo feitas hoje no âmbito das neurociências. É um dos âmbitos que é mais, digamos assim, tem mais recursos hoje em dia, né? E mistura vários tipos de pesquisa. Pesquisa típica da neurociência, pesquisa da farmacologia, com todas as drogas, né, possíveis que intervêm, etc. Então tem muitos neurocientistas que dizem, olha, o que é a alma? É a mente. O que é a mente? É o cérebro. Igual. Então não existe uma alma espiritual que Deus tenha infundido em nós ao nascermos, ou ao sermos gerados no seio da nossa mãe, né? Que teria depois um futuro junto de Deus, etc, etc. Não. A alma é o quê? São essas reações provocadas por essas diferentes combinações, né, de ordem bioquímica em nosso cérebro, que dariam sensações de bem-estar, sensações de ansiedade, sensações de alegria, sensações de consolo, sensações de prazer, sensações de tristeza, sensações, etc, etc, etc. Tudo aquilo que nós sentimos no nosso coração e que nós dizemos no nosso sentimento, na nossa alma, etc, etc. Então, tem muitas pesquisas feitas, né, no campo, né, das neurociências e no campo dos fármacos que exploram isso. E são várias as tendências, né? Tem as tendências mais radicais que dizem que a alma é igual ao cérebro, e tem outras que dizem, bom, existem todos esses elementos que se combinam em nosso cérebro, mas isso produz linguagem que por sua vez na cultura vai produzindo conhecimento que por sua vez se interrelaciona conosco, e nós somos ao mesmo tempo determinados por aquilo que o conhecimento produzido ao longo da história da humanidade impacta sobre nós. Então nós já somos socializados com esse conhecimento. Então eu já sou socializado com o conhecimento que a minha mãe tinha sobre Deus pregado por Jesus Cristo, sobre o fazer bolo, sei lá, sobre fazer aquele arroz daquele tipo, etc, etc. Eu já sou socializado com esse tipo de conhecimento. E eu depois vou dar a minha contribuição, vou fazer crescer esse conhecimento. Quando eu tiver filhos, etc., os meus filhos, por sua vez, já vão herdando esse tipo de conhecimento. Então, a alma teria essa percepção pessoal, determinada pela percepção coletiva, que por sua vez interagiria com ela num processo crescente. Então haveria um crescimento sempre maior do coletivo e do pessoal. Então, esse tipo de perspectiva é o que domina nas neurociências hoje. Não sei se está muito complicado. Então, o Teilhard de Chardin ainda não conheceu isso, mas ele achava
como eu dizia aí para vocês, né, que a ciência vai ser capaz um dia de aperfeiçoar artificialmente o órgão do pensamento. Sério. E, sob muitos pontos de vista, ele tem razão. Como a gente está vendo, por exemplo, quantas pessoas que têm sofrido acidentes e estão enxergando, por exemplo, ficaram cegas. E com certos chipzinhos lá dentro do cérebro, ela pode, com aquilo que é a mensagem que é enviada por um pequeno computadorzinho, um óculos, ela enxerga. Ou ela escuta, apesar de ser surda. Né? Isso tudo é o quê? Intervenção da ciência para fazer com que esse órgão do pensamento, que se chama cérebro, possa ser aperfeiçoado artificialmente. Ou então tem aquela história lá que nós vimos da inteligência artificial, que uma inteligência totalmente artificial vai ser produzida, né? Naquele filme, aquele menino, ele se afeiçoa, ele tem algo que não é próprio da inteligência artificial, que não deveria se afeiçoar a ninguém, mas ele vai se afeiçoar, né, àquela mãe, né, dele, e aquilo parece, né, vai oferecer a ele uma capacidade de humanização que normalmente ele não deveria ter. O segundo grau, com a unanimidade, ou seja, com superagregação orgânica das almas, prevê uma realização ainda mais profunda da natureza coletiva da humanidade, que comporta a superação de um novo ponto crítico posto diante de nós. A nosfera, segundo ele, tende a constituir-se num só sistema fechado, no qual cada elemento vive, deseja e sofre por si o que os outros vivem, desejam e sofrem. Ou seja, o processo de coletivo, de unanimidade ou de consenso, vai fazer com que nós, um dia, pensemos, sintamos, compreendamos o que a coletividade toda do cosmos pensa e sente e pensa. É isso que ele vai chamar de unanimização, ou unanimidade. Uma comunidade harmonizada de consciências equivalente a uma espécie de superconsciência. Segundo ele, a Terra não só se cobre de miríades de grãos de pensamento, mas se enrola, a ideia de enrolar-se, né, de se voltar, se dobrar, né, num único invólucro pensante, a fim de formar um único grão de pensamento à escala sideral. A pluralidade de reflexões individuais se reagrupa e se reforça no ato de uma só reflexão unânime, é a edificação unânime do espírito da Terra. Então, ele achava que nós estaríamos já indo nessa direção de criar essa unanimidade do planeta, né, por causa de todos os processos vividos pelas coletividades que nos conduziriam, através também dos processos artificiais, a essa criação de uma consciência comum da Terra, ou o que eles chamam de espírito da Terra. Alguma dúvida sobre isso? Complicado, né? Eu só penso, é tão difícil ter um grupo de 5 pessoas concordar com alguma coisa, né? E esse é o planetário, pensar junto, não é a coisa mais comum, cada um por si, Deus para todos. Pessoas pensam isso está na Bíblia, né? É a coisa que você mais escuta de pessoas, cada um por si, Deus para todos. Então, esse pensamento parece muito otimista. É otimista. E no dia a dia, né, trabalhar em grupo é tão difícil, não é? Mas aí, veja bem, ele vai também, na perspectiva, só para a gente perceber, ele pensa os macroprocessos. Você está trazendo um exemplo concreto, aí ele teria dificuldade de responder essa sua pergunta. Mas ele pensa os macroprocessos. Então, se você imaginar o que foi a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, imaginar que no final da Segunda Guerra Mundial foi possível criar a ONU, depois de terem se dilacerado, matado milhões de pessoas, né? Então era momento de cada um por si e Deus por todos. E eles conseguiram criar uma unanimidade ao redor de alguns princípios que são os direitos humanos. Quem comunga, quem assina essa carta, que seria, vamos dizer assim, a expressão, eu acho, uma das expressões disso, né? Desse sentir comum,
iria nessa direção, por um lado. Por outro lado, ele pensa outros macroprocessos, mas ele tem uma ideia muito otimista, eu concordo com você, porque ele assegura a individualidade de cada um dentro do processo. Mas o outro macroprocesso seria o quê? A tecnologia tornaria capaz, por exemplo, isso que nós estamos vivendo hoje, a possibilidade de sermos um modelo global. Tudo que está acontecendo em qualquer parte do mundo, nós podemos saber, intervir, participar, dando a nossa opinião, desde que a gente saiba uma língua com a qual todos possam mais ou menos se comunicar, nem que seja um pouquinho por, digamos assim, né? Por monossílabos, né? Mas se a gente sabe se comunicar em inglês, por exemplo, hoje em dia, você pode conversar com muita gente, quase todos os países, quase todos os cantos do mundo. Então, o que tornou possível isso? Uma inteligência, que é a inteligência da informação, né? Inteligência é totalmente artificial, né? Mas todos os aparatos que nós utilizamos para promover essa comunicação, eles usam os mesmos softwares. O que é um software? É uma linguagem comum, né? Facebook. Quem entrou na rede, nessa rede social, ele é o mesmo software em qualquer lugar do mundo onde você acessa o Facebook ou o Twitter ou uma outra rede social. É a mesma linguagem. Linguagem da informática. Então, há uma espécie de criação de uma inteligência comum. É isso que ele está chamando de convergência, de unanimidade, né? Que é muito otimista, eu concordo com você, porque para ele, isso asseguraria também que cada um seja cada um, indivíduo. Mas além de optimista, é este nível macro. Macro. Não está pensando naquele grupinho que ele vai todo domingo, né? Está pensando na humanidade. Exatamente. Processo Ele está lendo os de grandes processos. Como eu falei para vocês desde o começo, ele está lendo bilhões de anos do processo evolutivo. Então, para que a matéria evoluísse até chegar à vida, foram necessários 12 bilhões de anos. Então, isso é muito tempo, né? Se você for pensar depois, para que a vida evoluísse até chegar à vida consciente e reflexa, foram necessários mais quase 2 bilhões de anos. 1 bilhão 998 milhões de anos para que pudesse começar a ver a primeira lampejozinho de consciência reflexa. E desse primeiro lampejo até hoje, nós temos 2 milhões de anos. Do momento em que começa a haver a consciência de que a consciência reflexa, ela é a evolução consciente dela mesma, isso remonta a 150 anos, segundo ele. 100, 200 anos, no máximo, que é do século XIX para cá. Nós estamos no século XXI, então 200 anos. Né? Tem 200 anos que a humanidade tem consciência do processo evolutivo. E ela, com essa consciência, ela pode começar a intervir no processo, tornar a evolução consciente dela mesma. Essa é a reflexão dele. Só que essa consciência reflexa do próprio processo evolutivo, ela, digamos, você não sabe quanto tempo isso vai demorar, né? Se todo o processo anterior demorou bilhões de anos, imagine, o que são 200 anos diante de bilhões de anos, né? Percebe? Então, ele leu o processo macro, você tem razão, tá? Então, para além do coletivo, a ideia de um espírito da Terra, alimentada no século XIX pelas ciências, parece não resistir à experiência que você acaba de falar. O homem nunca chegará a ultrapassar o homem unindo-se a si próprio. Ele mesmo coloca isso.
Esse aparente fracasso da unificação da humanidade deve, no entanto, ser pensado numa perspectiva mais ampla, isso que eu acabei de falar. Foram necessários 500 milhões de anos para a passagem dos pré-hominídeos ao homem moderno. Por que então desesperar, diz ele, né, diante do homem moderno, que nos últimos 2 séculos continua a lutar para se desprender de si mesmo, após ter entrevisto por cima dele um estado ainda superior? Então ele é otimista nesse sentido, percebe, né? Que ele acha que o homem pode superar o próprio homem. Segundo Teilhard, não podemos esperar vir à Terra transformar-se perante os nossos olhos no espaço de uma geração. É preciso paciência. Apesar das aparências contrárias, a humanidade pode muito bem, avançar em volta de nós. E vários indícios já nos permitem conjecturar que ela de fato avança, segundo ele. Aí ele vai dizer quais são esses indícios. Primeiro, em nenhuma época da história a humanidade se achou tão bem equipada, nem fez tantos esforços para ordenar as multidões, os movimentos de massa reunidos nas paradas, nas fábricas, etc. Ele vai dizer o seguinte: em nenhuma época da história a razão, e unida à ciência técnica, conseguiu ordenar as multidões como a época moderna conseguiu. O que é ordenar as multidões? É você colocar cada dia nas grandes cidades milhões de pessoas em transporte público para ir para os seus trabalhos, porque lá eles têm horário para chegar, horário para almoçar, horário para sair, depois pegar de novo, enfrentar aquele transporte para chegar em casa, percebe? Isso é ordenar as multidões, né? Mal ou bem, em alguns países melhor do que outros, o nosso é um caos, né? Mas representa um processo de ordenamento das multidões. Ou então você colocar, sei lá, milhares de pessoas para fazer, por exemplo, acontecer uma Copa do Mundo, onde milhões de pessoas atravessaram esse país de norte a sul, de leste a oeste, para ver jogos, etc, etc. Isso significa ordenar multidões. Tinha horário certo para aviões chegarem, saírem, ônibus para levar, para buscar, hotéis. Percebe como isso é ordenar multidões? Né? Ou então, sei lá, fábricas que produzem milhares e milhares de automóveis, ou milhares e milhares de smartphones, ou milhões e milhões, sei lá, de notebooks, né? São milhares e milhares de pessoas produzindo, né, em série, né, as mesmas coisas, com os mesmos movimentos, máximo de produtividade para você. Então, isso se chama para ele ordenar as multidões. Na maior parte das vezes, essa união das multidões se parece mais com o formigueiro do que com a fraternidade. Ele reconhece que é totalmente desumano. Se formos olhar, né? As pessoas, como que elas vão para o transporte público para o trabalho, é uma coisa, né, terrível. Né? Engraçado como uma coisa que ele escreveu há vários anos continua. Foi da ontem, né? É, exatamente. Mas ele viveu a guerra, né? Exatamente. Saudade. Então, em vez do surto esperado da consciência, ou seja, esse formigueiro, que poderia levar a uma espécie de aparição de uma consciência, temos a mecanização que emerge inevitavelmente da totalização, ele diz. Então, muitos dos movimentos que nós produzimos são totalmente mecânicos. Mesmo perante tão profunda perversão das regras da noogênese, ele diz, não podemos desesperar. Ele é muito otimista. A grande máquina humana foi feita para funcionar. E ela tem que funcionar, produzindo uma superabundância de espírito. Ela não funciona porque não temos reservado o devido lugar para a pessoa e para as forças de personalização. Aí vai entrar toda a dimensão teológica cristã, da qual ele é herdeiro. Por que a grande máquina, né, da humanidade não está funcionando? Não está funcionando de maneira desumana, ou desumanizadora, ou despersonalizadora. Porque ela não levou em consideração ainda, não deu lugar para a pessoa.
Ao invés dos primitivos, que dão figura a tudo que mexe, ou dos gregos, que divinizam todos os aspectos e todas as forças da natureza, o homem moderno tem a obsessão de despersonalizar o que mais admira. Se formos pensar, é verdade isso, né? Nós despersonalizamos aquilo que nós mais admiramos. Duas razões, segundo por ele, por que isso acontece. O primeiro é a análise, grande instrumento da pesquisa científica. Por que nós despersonalizamos? Porque para compreender a realidade, nós repartimos a realidade em diferentes segmentos e vamos analisar cada segmento. É assim que procede a ciência. E a descoberta do mundo sideral, que leva a abolir a proporção entre o nosso ser e as dimensões do cosmos. Quando nós descobrimos os segredos do mundo sideral, quando a gente só admirava o mundo era quase que divino. Quando a gente começa a não admirar o mundo, mas a se interrogar sobre o mundo, lembra? As duas visões, a antiga e a moderna. Quando a gente começa a se interrogar sobre o mundo, a gente quer conhecer os segredos do mundo. Então o mundo deixa de ser divino para nós e se torna objeto também de conhecimento, de ciência, de análise. Só subsiste uma realidade capaz de ter êxito e de recobrir ao mesmo tempo este ínfimo e este imenso, a energia, de onde tudo emerge e onde tudo regressa. Perdemos com a estima pela pessoa, segundo ele, o próprio sentido de sua verdadeira natureza. Está centrado sobre si mesmo. Poder dizer eu é o privilégio do elemento, na medida em que este se constitui nas antípodas do todo. Então, o único que pode dizer eu é o elemento particular, é a pessoa. Mas quando você, vamos dizer assim, junta tudo no todo, é claro que você perde esse elemento pessoal e você despersonaliza. Quando você quer, vamos dizer assim, fazer funcionar o transporte público, e você então vai fazer as grandes vias, colocar o metrô, ou será transporte, etc, etc. É claro que para isso você não vai levar em consideração a pessoa, você vai levar em consideração que aquilo funcione. A pessoa que tem que se adequar, você não leva em consideração a pessoa, o indivíduo, você tem que levar em consideração o todo. Caso contrário, você não faria política. A evolução é uma ascensão para a consciência. Ela deve culminar para frente em alguma consciência suprema. Esta consciência suprema deve levar em si mesma o máximo grau, o que constitui a perfeição da consciência, que é a reflexão iluminante do ser sobre si próprio. Então é a ideia da pessoa que ele está explorando aí. Prolongar na direção de um estado difuso a curva da humanização é um erro evidente. É só na direção de uma hiperreflexão, ou seja, na direção de uma hiperpersonalização, que o pensamento pode extrapolar-se. Então, para Teilhard, o grande nó da evolução nos últimos 200 anos é que ele, para ajudar a avançar a humanidade do ponto de vista do progresso científico e tecnológico, ele ignorou a pessoa. Mas enquanto ele ignorar a pessoa, ele é quase que suicida, né? Por isso que é necessário resgatar essa dimensão do autocentrar-se, né? Ou da personalização. A consciência possui 3 propriedades fundamentais: a de tudo centrar parcialmente à sua volta, de poder centrar-se cada vez mais sobre si mesma, e de ser levada por esta própria supercentração a reunir-se a todos os outros centros que a rodeiam. Então, segundo Teilhard, a consciência, primeiro ela se centra sobre ela mesma. Depois ela faz tudo girar ao redor dela. Mas ela também tem a capacidade de estabelecer relação com a outra consciência. Faz parte, isso é próprio da consciência. Porque contém em gênero a consciência, o espaço-tempo é necessariamente de natureza convergente. Consequentemente, se a seguirmos no sentido conveniente, suas camadas desmedidas devem infletir-se para diante do ponto, que ele vai chamar de ponto ômega, que funda e consuma integralmente em si mesmo. Então aqui nós vamos chegando àquele ponto de convergência que eu falei, que Teilhard pensa que o processo evolutivo ele vai na direção de uma supercentração da consciência.
E essa supercentração da consciência ele chama de ponto ômega. Essa convergência coletiva. Coletiva. É pessoal e é coletiva, é isso que é bonito nele. Não é só coletivo, porque o coletivo seria a despersonalização. É o que faz o que fizeram os sistemas modernos da ciência, que eu falei há pouco, né? Da coletivização, de tornar unânimes tudo ao redor dos processos, sabe, de transporte, etc, etc, etc. Isso é convergência na unanimidade, mas ignorou a dimensão do eu, do indivíduo, da pessoa. Quando as duas convergências, ele acha que nós caminhamos com essas duas convergências. Então, nós estamos na direção do ômega. Em ômega se adiciona e se concentra quantidade de consciência pouco a pouco libertada da Terra pela noogênese. Então, o que é ômega? É quando a noogênese, ou seja, a consciência reflexa, ela vai pouco a pouco sendo libertada da Terra. Libertada no sentido que ela não é mais dominada pelo próprio processo evolutivo. É a própria consciência reflexa que conduz o processo evolutivo. A concentração de um universo consciente seria, porém, impensável se ao mesmo tempo que todo consciente ela não reunisse em si mesma todas as consciências, permanecendo cada uma dessas consciente de si mesma no término da operação, tornando-se cada uma tanto mais ela própria e portanto mais distinta das outras, quanto mais dessas se aproximam em ômega. Aí que está a particularidade da reflexão de Teilhard. Quanto mais nós convergimos para a ômega, ou seja, para a unanimidade, para o coletivo, mais nós temos que também hipercentrarmos em nós mesmos. Ou seja, mais nós temos que ser cada um nós mesmos. Aí a pergunta da irmã é muito, muito boa, né? Quer dizer, quanto mais eu consigo criar unanimidade no grupo, mais eu tenho que afirmar minha individualidade como pessoa. Então eu não desapareço na unanimidade. Então aqui o que Teilhard tem por detrás, só para vocês saberem. Ele está pensando no sistema coletivista marxista, que foi muito forte nesse período. O que faz o marxismo? Ou o que fez o marxismo real lá na Europa do Leste? Ele quis criar uma unanimização em detrimento do indivíduo. O indivíduo não podia pensar por si próprio, não podia divergir do sistema. Quando ele era divergido do sistema, se ele estava no partido, ele era expurgado e ia para os campos de concentração, para ser reeducado, para se pensar como o coletivo. Esse foi o drama vivido pela União Soviética e pelos seus satélites, né? Então Teilhard acha que o processo de unanimização, ou de humanização, ou de planetização, que é o processo que vai fazer a humanidade convergir, né, ao redor de um sentir comum, de uma alma da Terra, de um espírito da Terra, esse processo ele tem que carregar junto dele a afirmação absoluta de cada indivíduo. Que cada indivíduo possa se reconhecer dentro do processo, como um eu. É muito interessante como ideia, né? Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Sim. O próprio o filósofo Kierkegaard, né? Na mesma época de Freud, ou de Marx, o homem não vive o seu eu. Hoje o homem não vive o seu eu, eu digo nós. Exatamente. Pode passar. Quanto mais se tornam todos juntos o outro, mais se acham eles mesmos. Ou seja, quanto mais nós convergimos no outro ou numa ideia comum, mais nós nos encontramos a nós mesmos. Não se pode, pois, imaginar ômega como um centro do qual nasce a fusão dos elementos que ele reúne, anulando estes mesmos elementos em si próprios. Então, ômega não é um centro que absorve as diferenças. Ômega é um ponto de convergência, mas que cria uma unanimidade sem
eliminar as particularidades ou a individualidade. Mas essa unanimidade é sinônimo de consenso? Para ele é. A unanimidade seria nós convergirmos cada vez mais de diferentes maneiras. A gente vai mostrar aí para frente como nós convergimos, né? Nós já falamos aqui, por exemplo, sei lá, há sei lá, vamos dizer assim, é inegável que hoje a maior parte dos países da Terra que assinam a Carta dos Direitos Humanos, eles têm uma convergência em dizer que nós somos portadores de direitos inalienáveis, direitos sociais, direito a manifestar-se, liberdade de opinião, etc, etc. Né? Ou então, os direitos mais, vamos dizer assim, inalienáveis, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso que está na Carta dos Direitos Humanos da ONU. A maioria dos países do planeta são signatárias dessa carta. Então existe um consenso comum, percebe? Sobre um sentir comum o que é o direito, o que são os direitos humanos. Tem outros, como eu falei, do ponto de vista tecnológico, os softwares, né, que criam unanimidade do ponto de vista de como funciona o mundo. Tem outros também, sei lá, em outras dimensões. Sei lá, vamos dizer assim, quem é cristão, são mais de 1 bilhão de cristãos, há uma unanimidade relacionada a alguns elementos próprios da fé cristã. Por sua vez, esses elementos são parecidos a uma unanimidade que existe também no mundo islâmico. Por exemplo, há um único Deus, você tem que respeitar o outro, etc, etc. Percebe? Há elementos religiosos que são comuns. Então já existe uma espécie de consenso macro, viu? Só para não esquecer nunca, né? Sobre certos processos. Existem também divergências, né? Mas que comprovam a convergência, né? Então, por sua estrutura, ômega não pode ser senão um centro distinto a irradiar no âmbito de um sistema de centros. Um agrupamento em que a personalização do todo e as personalizações elementares atingem o máximo, sem mescla e simultaneamente sob a influência de um foco de união supremamente autônomo. Ao mesmo tempo, um foco de união supremamente autônomo, ou seja, uma hiperpersonalização do todo, mais a afirmação da personalização de cada parte. Para sermos plenamente nós mesmos, diz Teilhard, é no sentido de uma convergência para o outro que temos que avançar. O cúmulo de nossa originalidade não é a nossa individualidade, é a nossa pessoa. E essa, em razão da estrutura evolutiva do mundo, não a podemos encontrar senão unindo-nos. Só podemos encontrar a nossa pessoa unindo-nos ao outro. No fundo, aí eu vou dizer uma outra característica da noção de pessoa, que é tributário, que aí ele apresenta uma noção de pessoa que é típica do cristianismo. Para Santo Agostinho, que também refletiu muito sobre a ideia de pessoa, ele vai falar que pessoa é uma certa relação. Então, ele vai associar a noção de pessoa à noção de relação. Santo Tomás de Aquino, quando retoma a noção de pessoa, ele vai dizer que pessoa é relação. A modernidade, ao afirmar que cada pessoa é única, ou seja, cada pessoa tem uma dignidade, uma, vamos dizer assim, unicidade. Não existe ninguém no mundo como eu. Não existe ninguém no mundo como você. Nem como você. Cada um tem uma originalidade única. A modernidade vai afirmar essa originalidade, vai dizer o quê? Essa originalidade, ela é portadora de direitos. Aí, com isso, ela deixa na sombra a noção de relação. Porque afirma só a individualidade na sua unicidade. É importante afirmar a individualidade na sua unicidade? Sim. Mas, ao esquecer a relação, você pensa que você só pode ser pessoa afirmando-se a si mesmo, em detrimento dos outros. Isso é a modernidade. Teilhard, então, vai recuperar a noção de pessoa típica da tradição, grande tradição teológica,
onde pessoa é relação. Pessoa é a afirmação do indivíduo, da sua unicidade, do seu substrato único, mas também pessoa se define na relação com o outro. Então aqui ele vai dizer isso, que é muito importante, né? Nenhum espírito sem síntese, o verdadeiro ego, cresce na razão inversa do egoísmo. A imagem de ômega que o atrai, o elemento só se torna pessoal universalizando-se. Ou seja, não é eu me egocentricamente me fechar em mim mesmo. Não é isso afirmar a minha pessoa. Não é isso afirmar a minha identidade. É na medida em que eu me abro para o outro, que eu sou mais eu. E o todo também, que é o outro, ele só pode ser afirmado na medida em que ele também respeita o particular de cada um. Então essas diversas formas de interatividades psíquicas que animam a nosfera são as energias intercêntricas que temos que reconhecer, captar e desenvolver antes de qualquer outro. Então Teilhard vai valorizar muito o que ele vai chamar de energias intercêntricas. Intercêntricas significa o quê? Cada um de nós é uma centralidade. Cada pessoa é uma centralidade aberta para o outro. Então eu tenho que potenciar as energias intercêntricas, porque é assim que eu vou criando essa unanimização, também respeitando a individualidade de cada um. Isso nos coloca no problema do amor. Então, para ele, pessoa é amor. Dele, geralmente, só consideramos, segundo ele diz, o aspecto sentimental. Quando a gente fala de amor, a gente só considera o aspecto sentimental, ou seja, alegrias e sofrimentos que o amor nos dá. Teilhard estuda o amor em seu dinamismo natural e em sua significação evolutiva. Segundo ele diz, o amor não é exclusivo do ser humano, é uma propriedade geral de toda a vida, e como tal molda-se em variedades de grau, em graus diferentes, a todas as formas que toma sucessivamente a matéria organizada. Podemos reconhecer os diversos segmentos da árvore da vida. É ele dentro das coisas. Então aquele dentro das coisas, que ele via na natureza, ele vai dizer, é o amor. A propensão interna para a união é o amor. É preciso supor sua presença incoativa em tudo que existe. Então, mesmo na natureza inanimada e na vida do processo de biogênese, aquele dentro do processo de biogênese que provoca a união dos diferentes partes, etc. Segundo ele, isso é o amor. Sob as forças do amor, os fragmentos do mundo procuram-se para preparar a vivência do mundo. Em todos os seus matizes, o amor não é mais nem menos que o sinal mais ou menos direto, marcado no âmago do elemento pela convergência psíquica do universo sobre si. Aí ele continua, aparentemente só podemos amar alguns raros seres humanos. No entanto, temos o sentido do universo, de tudo, do todo, diante da natureza, perante a beleza, perante a música. O amor universal é não só psicologicamente possível, mas é a única maneira completa e final de podermos amar. Interessante. Como explicar, porém, a nossa volta que só vejamos crescer o ódio e a repulsa? Então ele coloca primeiro o que ele pensa, o que é o amor, e depois ele vai dizer, mas ao nosso lado a gente só vê ódio, guerras, violência, repulsa. Como explicar isso? Ele diz, talvez porque tenhamos nos habituado com o complexo antipersonalista que nos paralisa. Enquanto absorver ou parecer absorver a pessoa, o coletivo destrói o amor que desejaria nascer. Como tal, o coletivo é inamável. É aí que falham as filantropias. É impossível dedicarmos ao número anônimo. Olha que coisa fantástica. Eu só amo pessoas. Então, quando você vira número, ou número de uma cifra, por exemplo, de violência, você nem tem capacidade de reagir, porque é um número. Mas quando você conheceu fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal,
Por exemplo, lá em Belo Horizonte, né, naqueles dias isso aí foi em Nacional, caiu um viaduto lá que estava construindo. Né? E a hora que estava passando um ônibus, né, caiu aquele viaduto. É claro que todo mundo ficou lá, eu fiquei impactado, mas teve um momento que me disseram, a motorista daquele ônibus é do bairro lá onde nós trabalhamos, onde eu trabalho. Aí eu já fiquei me senti muito mais implicado, percebe? Né? Porque eu falei assim, não, mas quem é a pessoa? Eu já comecei a ir atrás, telefonei, perguntar quem é, etc, etc. Né? Só para a gente perceber como que o número não é amável. O que é amável é o particular. Aos sentidos do mundo, da terra e ao nosso sentido humano, as descobertas realizadas desde há um século têm dado, pelas suas perspectivas unitárias, um novo e decisivo impulso. Daí o surto dos panteísmos modernos. Mas este impulso não nos leva a alguém, nada mais fará do que mergulharmos na supermatéria. Então o Teilhard acha, naquela época, né, que há uma espécie de impulso, né, para um panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é você identificar Deus com tudo. O Deus é o processo evolutivo, Deus é a matéria, Deus é tudo. Né? Então ele acha que, claro que ele viveu, como eu falei para vocês, nesse período onde havia dois tipos de grandes relatos de totalidade, que foi o nazismo e foi o socialismo real, que pregava uma espécie de obediência cega à causa, e essa causa virava quase um Deus. Aquilo que a gente falava sobre o Deus, o que é Deus para nós. Então nisso você perdia totalmente a personalização, porque você renunciava à sua própria opinião em benefício de uma opinião da unanimidade. Então ele vê nisso também um sintoma do panteísmo. Então, após o encanto pela análise, ele diz: o pensamento moderno reabitua-se a encarar a função evolutivamente criadora da síntese, embora se oferecesse soluções satisfatórias. Só ômega, enquanto amor supremamente presente, suscita e mantém sob sua irradiação a unanimidade das partículas reflexivas do mundo. Só esse ponto convergente, ômega, que não é uma unanimidade sem rosto, anônima, mas é uma unanimidade onde estão implicados rostos, pessoas concretas que nós conhecemos. Só esse ômega desperta o amor verdadeiro, e não simplesmente uma adesão meramente, vamos dizer assim, provocada pela análise, não pela síntese. Então o princípio que explica a marcha persistente das coisas para o mais consciente e a solidez paradoxal do mais frágil é ômega. Contrariamente às aparências admitidas pela física, o grande estável não se encontra embaixo, no infraelementar, mas em cima do suprasintético. Então, para ele, o que é estável não é o elemento material do qual nós proviemos. Nós todos viemos do processo evolutivo da matéria. Então, nós podemos dizer, o mais estável, então, é esse processo que está embaixo. E vai dizer, não. O mais estável é o elemento sintético. Por que é sintético? Porque é produzido por nós, pelos nossos consensos, das nossas inteligências, das nossas unanimidades, respeitando as diferenças de cada um, as particularidades, as opiniões, a pessoa de cada um, a particularidade de cada um. Esse é o consenso que é amável, esse é ômega. Só no seu invólucro tangencial, o mundo se dissipa ao acaso e matéria. O seu núcleo radial, em volta da ideia do tangencial e radial, encontra sua figura e sua consistência natural gravitando, ao revés do provável, na direção de um foco divino de espírito que o atrai para diante. Então, para Teilhard, nós somos atraídos por ômega. Uma a uma, como um contínuo eflúvio, as almas libertam-se, levando para o alto a sua carga incomunicável de consciência. Por que incomunicável? A palavra da incomunicabilidade significa o quê? Eu, na minha pessoa,
na minha individualidade, na minha particularidade, na minha idiosincrasia. Eu sou incomunicável. É uma palavra que vem dos teólogos da Idade Média, que diziam que cada pessoa é incomunicável, ou seja, eu sou intransferível. Ninguém é o que eu sou. Então, nesse sentido, eu sou incomunicável, percebe? Não é que eu não possa me comunicar com o outro, é incomunicabilidade nesse sentido. Cada pessoa é única. Aquilo que eu falava da unicidade. Unicidade e incomunicabilidade são palavras sinônimas do pensamento de Teilhard. Uma a uma, como um contínuo fluxo das almas libertos, se levando para o alto sua carne comunicada de consciência. Uma a uma e não isoladamente, pois para cada uma delas não poderá haver, devido à própria natureza de ômega, senão um único ponto possível de emersão definitiva, aquele que a nosfera, sob a ação sintetizante da união, que personaliza, enrolando sobre si mesmos os seus elementos, ao mesmo tempo que ela se enrola sobre si própria, atingirá coletivamente o seu ponto de convergência, o fim do mundo. Então, o fim do mundo é ômega. Ômega como o máximo de hiperpersonalização e o máximo de afirmação da própria pessoa. Então, o ponto ômega é esse ponto de convergência. Então, é um ponto, como vocês percebem, pensado filosoficamente, cientificamente, no pensamento de Teilhard. Mas ele vai também dizer que ômega é o Cristo. Cristo ômega. Então, do ponto de vista teológico, ômega, o máximo de personalização, o máximo de unanimização, que é quem conduz o próprio processo internamente dele mesmo, seria Cristo ômega. E é isso que está na origem do que a gente chama de cristologia cósmica de Teilhard de Chardin. Ou seja, há um Cristo cósmico participando do processo de parturição dessa suprema afirmação da pessoa e da hiperpessoa, que é esse ponto para o qual convergirá o processo evolutivo. Essa é um pouco a ideia dele, né, que aparece no fenômeno humano. Alguma pergunta? Eu sei que essa parte foi mais pesada, né? Porque tem as duas percepções. O homem Jesus é a irrupção no processo evolutivo da história da humanidade. Digamos assim, a revelação daquilo que é o humano na sua... O que o humano é chamado a ser na sua plenitude. Como pessoa. Como afirmação da pessoa na sua plenitude. Agora, isso que apareceu e rompeu na história do processo evolutivo, na história da humanidade, há 2000 anos atrás, isso o processo da encarnação, né, ele tem consequências imensas, tanto para o processo evolutivo, quanto para a própria formação do que ele vai chamar de Cristo cósmico. Formação do Cristo cósmico, porque Paulo também tem aquela ideia que o corpo de Cristo, carta aos Efésios, né? Que ele fala da formação do corpo de Cristo. Então, Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E o corpo de Cristo está incompleto até que nós, todos os membros do seu corpo, possam compor o corpo. Essa é a teologia paulina na carta aos Efésios. Também em Colossenses ele fala disso. Então Teilhard pega isso também para dizer o quê? O processo evolutivo, nós temos já a cabeça que foi o Cristo, dentro do processo evolutivo, que nos mostrou, vamos dizer assim, a inteligência do processo evolutivo. Foi quando, pela primeira vez, a reflexão, a consciência reflexa, atingiu a sua consciência máxima do que é a inteligência do processo evolutivo, foi em Cristo.
E isso vai agregando no processo evolutivo até alcançar a máxima expressão, que seria o Cristo cósmico, que seria no fim da história do cosmos. Mas que para ele esse fim não é que é um fim que vai acontecer amanhã, que vai acontecer daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos. Nós demos já o salto, porque lembra que eu falei que ele pensa sempre através dos saltos? O primeiro salto é da cosmogênese à biogênese, ou seja, como da matéria inerte surgiu vida. Segundo salto, como da vida surgiu o pensamento, reflexo. Terceiro salto, como do pensamento reflexo vai surgir a convergência para a hiperpersonalização, que ao mesmo tempo é a afirmação da pessoa de cada um. Então, segundo ele, nós estamos no momento de dar esse salto, que é quando a humanidade toma consciência que a evolução é conduzida pelo pensamento. A evolução não é mais cega. A evolução tem a direção que nós, quando consciência reflexa, daremos a ela. Que é uma coisa muito ambiciosa como pensamento, né? Porque se nós somos uma poeirinha no universo, né? Um grãozinho de poeira no universo, como o planeta, nem isso nós chegamos a ser um grão. Imagine nós enquanto seres humanos, né? Então, como que nós podemos ter essa pretensão de dar a direção do processo evolutivo, né? Mas é assim que ele pensa, ele é um grande visionário. E, queira ou queira o que nós vamos ser amanhã, ele é um grande místico. No fundo, isso é uma espécie de visão também mística para onde está sendo o processo, para onde vai o processo, e vista de forma bastante otimista. Mesmo entrevisto por eles do desenvolvimento universal, a universal consagração, a universal comunhão, isto é, a convergência possível de todos os esforços criados para Deus e sua adoção na realidade final do Cristo. Eis o que nós devemos mostrar aos homens de nossa época, se nós desejamos que eles estejam em Deus e que eles aí estejam com todo o coração. Somente deste ponto de vista, com efeito, Cristo aparece sob o prolongamento do ideal humano, e o Deus dos cristãos se descobre idêntico àquele que sonha a terra, tão grande, tão imediato, tão interessado em nosso progresso, que o universo, o argumento decisivo que convencerá o mundo da realidade de nosso Deus, será de mostrar a conjunção dos dois atrativos, celeste e terrestre, realizado em uma vida plenamente humana, porque plenamente cristã. Então, como que apresentar o Cristo, né, como esse para o qual converge, né, todo o processo evolutivo, mas não o Cristo terrestre, porque o Cristo terrestre já veio, mas agora é o Cristo ômega, o Cristo, vamos dizer assim, ômega, ou seja, o final do processo evolutivo que converge no Cristo ômega. Então amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre o Cristo.